Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Bíblia Pode. É um imenso prazer ter você conosco aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E nós chegamos à lição de número 14. Nós seguimos estudando a Bíblia através da série bíblica Jesus, o Restaurador da Vida. E hoje, a lição de número 14, nós vamos aprender um pouco sobre Jesus e a fidelidade. O que Jesus falou sobre a fidelidade? Você tem ideia do que a Bíblia fala sobre fidelidade? Será que a Bíblia fala sobre fidelidade? Em que sentido? Devemos ser fiéis a Deus? Em que? Nós vamos aprender algumas coisas sobre a fidelidade no ponto de vista da Bíblia nesta noite. Então pega a sua Bíblia, deixa aí junto com você, abra o seu coração, abra os seus ouvidos e vamos pedir que o Santo Espírito do Senhor nos dirija mais uma vez nesta tarde. Nós estamos começando um pouquinho além do horário combinado, que seria às 18 horas, justamente para poder conseguir alcançar um pouco mais de pessoas. Nós entendemos que nesse horário muitas pessoas estão em deslocamento aí do trabalho para casa e pensamos por bem nas quintas-feiras nós apresentarmos a classe bíblica a partir das 19 horas. Você vai ver aí no seu smartphone, na capa aí, ou no anúncio, na rede social às 18, talvez, mas nós estaremos exibindo agora a partir das 19 horas. Sem mais delongas, feche seus olhos e vamos pedir que o Santo Espírito do Senhor nos conduza mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Estamos aqui reunidos, eu e parte dos Teus filhos do outro lado da câmera, aqui para ouvir a Tua voz mais uma vez. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos dirija, nos conduza e nos traga lições valiosíssimas sobre a fidelidade. Te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Jesus e a fidelidade. O que é que a Bíblia falou sobre isso? O texto que nós vamos estudar hoje, ele vai falar sobre a parábola das 10 minas. Esse é o texto de introdução. Nosso texto de introdução hoje vai ser sobre a parábola das 10 minas. Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Esse é um texto conhecido e vai nos dar aí uma compreensão sobre o nosso tema de hoje, que é a fidelidade. Acompanhem comigo a leitura aí na sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta. A partir do verso 11. Diz assim a santa palavra do Senhor. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e lhes disse: negociai até que eu volte. Vale um ponto de atenção. Ele dá as 10 minas aos 10 servos e disse: negociai até que eu volte. Ou seja, aqui há uma ordem. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades.
Veio então outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazeis aqui e executais na minha presença. Interessante que a palavra de Deus está enfatizando aqui e dando um ponto de vista positivo sobre aquele que negociou, né, e fez produzir as minas que estavam sob a sua posse temporariamente dada pelo Senhor. E isso ilustra justamente o que vai acontecer quando Jesus voltar. Todos nós prestaremos conta da nossa fidelidade a Deus. Isso envolve tudo: dons, talentos, recursos, né? A nossa atitude, a nossa integridade, a nossa postura diante de certas circunstâncias. Nós seremos cobrados sobre isso. Aqueles que não foram fiéis receberão sua punição, e aqueles que sequer quiseram que o Senhor reinasse sobre eles, a Bíblia diz que eles serão executados. Esses aí são aqueles que estão diretamente ligados ao pecado e não querem se afastar dele. Interessante que eu já falei aqui outras vezes que quando a gente fala de pecado, a gente vê lá nas 10 pragas, né? A gente vê lá nas 7 pragas do Apocalipse que algumas pessoas, mesmo depois de sofrerem as consequências das pragas, elas não vão querer se afastar do pecado e vão continuar blasfemando contra Deus. E isso é triste, porque o Senhor não quer, lá em 2 Pedro ele diz, o Senhor não quer que ninguém pereça, ele não é longânimo, ele simplesmente está dando tempo para que todos nós possamos nos voltar para ele, possamos entender quem é o real, quem é o verdadeiro culpado sobre todas as tragédias e atrocidades que acontecem neste mundo e conosco, e entendamos que nós conseguimos nos livrar do pecado se estivermos do lado de Cristo, do lado de quem já venceu o Satanás na cruz, e ele está dando tempo para que eu e você possamos enxergar isso e aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sem mais delongas, vamos então para a primeira pergunta: qual deve ser a prioridade na minha vida? A família, o reino de Deus ou o trabalho? Diz a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. O reino de Deus deve ser a nossa prioridade. O reino de Deus deve ser a nossa prioridade. Questão de número 2. Em última instância, graças a quem obtemos nossos bens? Ao esforço pessoal, à família ou a Deus? Deuteronômio 8, 17 a 18. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia.
Então Deus é quem nos dá a condição de adquirir os bens que nós temos. Questão de número 3. Do que devemos devolver o dízimo? Lembre-se, nós estamos falando de fidelidade, então ser fiel a Deus em todas as coisas e inclusive no dízimo. Gênesis 20, capítulo 28, verso 20 a 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de meu Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei dízimo. Ou seja, de tudo que Deus me der, eu devolverei o dízimo. Tudo que Deus me der, seja no meu trabalho formal, seja no meu freelancer, seja uma doação que eu recebo, né? Um prêmio que alguém me deu, tudo. A Bíblia diz tudo. Para que os dízimos serviam no passado e servem hoje? Isso é muito importante, porque isso aqui separa igrejas de igrejas, quer queira, quer não. Por quê? Algumas igrejas, elas não usam o dízimo da forma com qual Deus estabeleceu na Bíblia. Então vamos conferir aqui, abra sua Bíblia no livro de Números, vamos ler 3 textos bíblicos. O livro de Números está logo depois aí de Levítico, Números capítulo 18, verso 21. É o quarto livro da Bíblia. Volta lá no início, passa Gênesis, passa Êxodo, passa Levítico e você vai chegar em Números capítulo 18, verso 21, que vai dizer: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que presta, serviço da tenda da congregação. Então, aqui a Bíblia está dizendo que o dízimo serve para atender aqueles que servem a Deus de forma exclusiva. A tribo de Levi era a tribo que cuidava das coisas de Deus, do templo, que cuidava ali das cerimônias que ocorriam nos templos. Então eles viviam exclusivamente. Logo, eles não tinham como plantar, não tinham como colher, e por isso Deus estabeleceu que todas as outras tribos, todos os seus filhos dessem o dízimo de tudo que eles plantavam, de tudo que eles colhiam, para atender as necessidades dos levitas. Então, o dízimo serve para manter aqueles que vivem da obra, que vivem da pregação. Malaquias 3, verso 10, vai completar esse nosso raciocínio. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, trazei para que haja mantimento para aqueles que trabalham na obra. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e verso 14, também vai completar esse nosso raciocínio sobre para que serve o dízimo. Por que eu tenho que devolver o dízimo? Primeiro porque nós vimos ali que Deus que nos deu força, Deus que nos dá o recurso, nos dá o talento, nos dá a condição, a capacidade cognitiva, para que nós consigamos realizar atividades e ser remunerados por isso. Segundo, eu e você não vivemos, eu, por exemplo, não vivo exclusivamente da obra do Senhor, mas tem pessoas que foram chamadas por Deus e vivem exclusivamente para fazer com que esse evangelho do reino alcance a todo povo, língua e nação, e assim nós possamos viver com o Senhor eternamente no céu. Essas pessoas vivem exclusivamente para a pregação do evangelho e, por isso,
elas precisam ser mantidas, né, ali de alguma forma. E o dízimo é feito para isso, para manter a pregação do evangelho em andamento. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14 vai dizer: Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam e que servem ao altar do altar e do altar tiram sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então tá claro para você? Os que vivem do evangelho devem ser mantidos pelo dízimo que é devolvido por toda a igreja. Questão de número 5. Para que servem as ofertas? Interessante isso. Vamos aqui passear mais uma vez pela Bíblia. Êxodo capítulo 35. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 35, verso 29. Estou abrindo a Bíblia aqui com você. É bom a gente folhear a Bíblia porque a gente fica expert em procurar os textos bíblicos. Verso 29. E os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Ou seja, também ali a oferta vem do coração, né, cujo coração se dispôs. A oferta vem ali da gratidão e servem para toda a obra que o Senhor tinha ordenado que Moisés fizesse. Então, tudo aquilo que precisa acontecer no templo, manter, construir, reformar, pintar, adquirir, tudo isso é mantido pela oferta. 1 Crônicas, está aí logo depois de Samuel, Reis, Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 9 e verso 16. Nós vamos ler o verso 9 e vamos pular para o verso 16. O bom desse nosso estudo aqui é que nós vemos na própria Bíblia o que a Bíblia diz a respeito, né, desses assuntos. Nós estamos vendo aqui, falando sobre fidelidade, e entramos no tópico de dízimo e oferta. Nós já vimos que o dízimo, se por acaso você entrou agora, ele foi instituído por Deus para que o templo tivesse mantimento e as pessoas que viviam de forma exclusiva da pregação do evangelho fossem mantidas. E as ofertas, nós lemos aqui que ela vem de todo homem, toda mulher cujo coração se dispõe para que a obra que foi ordenada por Deus fosse completada ali. Nós lemos em Êxodo 35, 29. E agora Crônicas, capítulo 29, verso 9. Quer dizer, o povo se alegrou com tudo o que fez, com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. E o verso 16. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Essa abundância, essa oferta para edificar, para construir templos, como eu falei, para reformar, para cuidar. Um templo como esse, nós estamos aqui numa sala, no estúdio, tem ar-condicionado, tem iluminação, tem microfone, tudo isso é mantido por recurso de oferta e doações voluntárias de irmãos, né? Esse estúdio, por exemplo, aqui foi uma doação voluntária de um dos irmãos, né? Ele doou 100%, 90% dos equipamentos que aqui nós temos. Para que serve a oferta? Para concluir, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Vamos abrir aqui. Essa Bíblia está novinha, as páginas estão um pouco grudadas e dificulta um pouco aqui localizar. Mas localizei o verso
7, que vai dizer: cada um contribuirá segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Você vai contribuir com aquilo que está no seu coração. O dízimo, a palavra dízimo, ela significa 10%, décima parte. Então, o dízimo foi estabelecido, foi instituído por Deus. O valor, o percentual, e é de toda, né, de todo o nosso recurso. Então, 10% do nosso recurso representa o dízimo. A oferta, como diz Paulo, Deus ama quem dá com alegria, representa a sua gratidão. Então, se Deus instituiu X, 10%, a oferta é a sua gratidão. Como é a sua gratidão? Como está a sua gratidão em relação a Deus? Ela está superior ou inferior àquilo que foi instituído? Ao dízimo, por exemplo. Eu, Magno, tenho o hábito, tenho o propósito, o pacto com Deus de que a minha oferta ela é, no mínimo, igual ao meu percentual de dízimo. Então, eu devolvo o meu dízimo, 10% daquilo que eu recebo, e devolvo no mínimo 10% como oferta também. E vivo com 80% dos meus recursos. Né? Eu tenho esposa, tenho carro, tenho família, casa. E Deus cuida, Ele não permite que nada falte. Ele nos abençoa, continua nos abençoando. Entenda que se você tem condição de doar, de ofertar a Deus, de acordo com a gratidão do seu coração, é porque Ele já lhe propôs o recurso. Contrariamente ao que muitas pessoas, em algumas denominações, pregam, que você precisa dar a Deus para poder receber. Veja, Deus é o criador de tudo isso, amigo. Ele não precisa do meio do seu dinheiro. O dízimo e a oferta foram instituídos por razões: manutenção daqueles que vivem exclusivamente do Evangelho e manutenção do templo, da casa do Senhor. Mas também para provar a nossa fidelidade, para acabar com a nossa mesquinhez. Eu não estou aqui pedindo dinheiro em nenhum momento. Você não vai ver passar aqui nesse estudo algum QR Code para que você possa fazer uma doação. Mas a Bíblia diz isso. Não é a igreja, não é Magno, não é o pastor. Mas a questão é que isso caiu tanto em descrédito por conta de falsos mestres que ensinam que você e eu precisávamos dar para que Deus nos desse alguma coisa, ou comprar um terreno no céu, ou comprar uma água santa, varinha santa. Meu amigo, minha amiga, esqueça, não é isso que Deus quer de mim e de você. O dízimo e a oferta foram instituídos com propósitos santos e sagrados. E essas pessoas profanaram um princípio bíblico e elas pagarão por isso. Questão de número 6, o que Jesus ensinou sobre o dízimo e sobre as ofertas. Confira em Mateus 23, 23. Esse texto é muito bom, nós já lemos aqui. Mateus capítulo 23, verso 23. Jesus vai dar uma dura nos fariseus. Verso 23. Perdão que eu estou no 24 aqui. 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir as outras, né? Sem omitir aquelas. Olha só, Jesus ensinou que dar o dízimo e dar a oferta não substitui atender os outros princípios. Esse é mais um princípio instituído por Deus, ratificado aqui por Jesus, que está dando uma dura nos escribas, nos fariseus, porque eles achavam que o fato de, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, então ele precisava ter um lugar privilegiado. Meu amigo, a minha condição e a sua condição financeira não quer dizer nada no reino dos céus. Eu e você somos iguais.
e devemos ser fiéis de igual modo, da mesma forma. Vamos ver o que Marcos, capítulo 12, verso 41 a 44, tem para completar sobre essa informação. Interessante isso aqui. É o trecho que fala sobre a oferta da viúva pobre. O verso 41 diz a palavra do Senhor. Assentado diante do gasofilácio, que é o recipiente onde as pessoas colocavam a oferta, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos aqueles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Jesus está falando aqui do coração, da intenção. Essa viúva, ela foi mais fiel do que todos aqueles ricos que doaram. E é uma situação estranha, ela deu tudo que tinha. Ah, Magno, Deus então só vai me aceitar no céu se eu doar tudo que eu tenho? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas de que adianta você ter grandes quantias e o Senhor você atender com o que lhe resta? Deus aqui está falando de prioridade. Primeiro Deus, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Deus instituiu o dízimo, 10% dos seus recursos, a oferta, a gratidão por aquilo que Deus lhe deu. Então você pode fazer como esses ricos, receber o seu dinheiro, atender todas as suas necessidades e o que sobrou ali, as moedinhas, você chegar e depositar na salva e achar que está fazendo muito para a obra do Senhor. De fato, Deus não precisa do meu e nem do seu dinheiro, mas isso tem que ver com fidelidade. Tem que ver aonde está o seu coração. É nos recursos? A Bíblia chama a atenção para isso. Aonde está o nosso coração? Como nós podemos entender um pouco melhor isso? Alguns pontos a considerar. A Bíblia ensina que os dízimos e ofertas são parte da adoração. Deuteronômio 12, verso 6. Ela não é a plenitude da adoração. O ato de entregar voluntariamente o dízimo mostra em quem eu confio e a minha dádiva de gratidão pelo que Deus me concede, diz Levítico capítulo 27, versos 30 e 32. As ofertas representam a nossa gratidão pela salvação oferecida por Cristo na cruz e o que ele faz como nosso intercessor e o que fará quando voltar. A Bíblia não prescreve o percentual da oferta, portanto, ela pode ser menor, igual ou maior do que o dízimo. Como eu falei, é um critério que eu estabeleci com o Senhor, ela ser no mínimo igual ao dízimo. Para mim, os dízimos e as ofertas são um meio fundamental para cumprir a missão de pregar o evangelho a todo mundo, Mateus 24, 14. E uma pergunta que fica para mim e para você: como você se sente ao ver que Jesus fez, faz e fará por você? Você se sente grato pelo que Jesus fez ou você se sente desassistido por Jesus? É possível que eu possa estar falando por alguém que está assistindo isso aqui, está assistindo esse estudo e passa por dificuldade, passa por necessidade. E a igreja existe para te ajudar, por conta de pessoas que têm sido fiéis a Deus. Você pode vir aqui nessa igreja, na Rua Porto Alegre, número 31, procurar a equipe do Ministério de ASA, que é a Assistência Social Adventista, e eles podem lhe atender, lhe ajudar, te doar uma cesta básica se você precisar, te fazer uma visita, uma assistente social, entender a sua situação e ver como é que a igreja pode lhe ajudar. Justamente parte desse recurso que entra como oferta é direcionado para a ajuda àqueles que têm, que passam por necessidades necessidades físicas mesmo, né? O que é mordomia cristã? Nós estamos, nesses últimos
dias de culto, você pode ver aí na página da Adventistas Lauro de Freitas algumas mensagens sobre mordomia, né? Embaixadores do reino tem sido a temática. Mordomia é a responsabilidade do ser humano em relação a tudo que Deus lhe confiou. Cuidar do corpo, os filhos de Deus devem preservar o templo do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. A aplicação dos talentos, cada pessoa tem dons para colocar a serviço de Deus, né? Está em 1 Coríntios 12, 28 a 31. Controle do tempo, né? Glorificamos a Deus pelo sábio uso do tempo, Efésios 5, 15 e 16. Gestão de bens materiais, devemos administrar bem os recursos que Deus nos confiou, Deuteronômio 8, 18, nós lemos aqui, e preservação do meio ambiente, os servos do Senhor devem cuidar da criação, Gênesis 1, 27 e 28. Esses são os princípios da mordomia cristã. Nós somos mordomos, né? Servimos, somos mordomos de Deus. E o que a Bíblia diz sobre as ofertas, para a gente concluir esse nosso estudo de hoje, são de caráter pessoal e voluntário, Deuteronômio 16, 17. São regulares e planejadas. Você não é legal, né, do ponto de vista da sua relação, da minha relação com Deus, que a gente vem aqui, não se planeja, chega aqui, o que tem no bolso? R$2, toma aqui, Senhor, isso aqui é de oferta. É a gente ter gratidão. Quando eu recebo o meu recurso, Deus, obrigado, eu vou ter dinheiro para pôr comida na minha mesa, para honrar meus compromissos. Então, eu vou combinar com o Senhor que todas as vezes que esse recurso vier às minhas mãos, eu devolverei tanto em valor, em percentual, né? Tanto em gratidão pelo que o Senhor tem feito por mim. São proporcionais à renda, 1 Coríntios 16, 2, são um ato de adoração e gratidão, como eu falei, Provérbios 3, 9, e são oferecidas com generosidade e alegria, 2 Coríntios nós lemos agora. Dízimo e oferta está ligado à fidelidade, mas não é só isso. Lembre-se de Mateus 23, 23. Deus é o dono do ouro e é o dono da prata. E Ele poderia fazer tudo sem o nosso auxílio. Mas se Ele nos deu o privilégio, a oportunidade de participar dessa obra ativamente, não só pregando, mas também através dos recursos, ajudando que essa mensagem chegue a todas as pessoas, a todo mundo, em todo o mundo, isso é um grande privilégio. Nós vamos para o nosso compromisso de fé, encerrando esse estudo. E o nosso compromisso de fé de hoje diz: eu entendo que a devolução dos dízimos e das ofertas é uma forma de adorar a Deus e demonstrar minha fidelidade a Ele. Portanto, desejo empregar não apenas os meus recursos na casa de Deus, mas também a minha vida, meus dons e o meu tempo. Veja, não é sobre dinheiro, é sobre fidelidade. É sobre tudo que envolve eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso alegra o Senhor de ouvir, com certeza. Feche seus olhos. Vamos pedir para que Deus nos ajude a sermos cada vez mais fiéis a Ele. E se por acaso você tem alguma dúvida sobre isso, você pode me procurar aqui ou mandar mensagem nas redes sociais, lá no Instagram, @nabibliapod, ou no Instagram, @Adventistas Lauro de Freitas, e pedir um estudo, né, pessoal, individual ou numa classe bíblica para que você possa se aprofundar não só nesse tema, mas em outros temas também. Para que você não tenha dúvida daquilo que Deus deixou na palavra dele como princípio para mim e para você. Oremos. Pai querido, nosso Senhor, te agradecemos pelas belíssimas lições que tivemos aqui sobre fidelidade. De maneira especial, eu oro pela vida da pessoa que está assistindo a esse estudo. Que o Senhor possa restabelecer as suas forças, que o Senhor possa curar se ela precisar de cura, que o Senhor possa abençoá-la infinitamente, Senhor. Que ela sinta a presença do Senhor na vida dela e que isso possa produzir nela gratidão, de modo que ela decida ser fiel a Ti em todas as coisas. Rogamos, Pai, essas bênçãos. Nós estamos caminhando para
o fim dessa classe bíblica. Temos mais 5 ou 6 lições à frente. Estamos a cada dia mais preparados para declarar que nós queremos viver ao teu lado. É bem verdade que não conheceremos tudo da Bíblia, mas conheceremos o suficiente para tomar essa decisão. E eu te peço que o teu Santo Espírito nos ajude hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você aqui conosco até aqui e nos encontraremos no domingo para mais um estudo. Nós estamos caminhando para o final do estudo bíblico, como eu disse aqui na oração, faltam 5 ou 6 lições. E que bom que você tenha aprendido aqui conosco. Claro que a gente não consegue esgotar todos os temas, mas a pequena porção da palavra do Senhor que aprendemos aqui é suficiente para que você tome a decisão ao lado de Jesus. E é isso que eu desejo para você, que você tome decisão ao lado do Senhor. Ademais, nos veremos no domingo e eu desejo que o Senhor lhe conceda uma excelente noite, que você possa descansar e que amanhã é o último dia dessa semana, você possa se preparar para, quem sabe, no sábado estar aqui conosco, adorando e louvando a esse Deus que nos salva. Um abraço e fica com Deus.